Legal. Eu gostaria de agradecer o pastor Gil, a pastora Ana, a Vera, né, que entrou em contato comigo, a Poliana, que me indicou, né, Poliana, pela confiança, pelo convite, pela essa recepção tão calorosa, tão amorosa que eu tenho recebido aqui. A Andréia é uma amiga muito querida mesmo. Eu gosto de falar, ainda que não seja, eu sou a mãe dela, minha melhor amiga em Valadares. Eu não sei se eu sou a melhor amiga dela, porque ela é amiga de todo mundo, mas é uma pessoa maravilhosa. Eu queria parabenizar essa igreja, que é uma igreja missionária, por apoiar o trabalho da Silma, que é a mãe da Andréia, ali em Valadares. Vocês precisavam de ver de perto que maravilha que é esse Ministério Pão e Palavra. E a Silma, ela tinha o desejo de registrar num livro as experiências durante essa caminhada dela no ministério que ela tem exercido ali com muito poder de Deus. E aí ela me pediu que eu escrevesse o livro para ela, contando as experiências. Eu até deixei o nome dela como autora, porque a história realmente é dela, ali não tem nada meu. Meu ali é só o jeito de contar mesmo. E é um livro que talvez, não sei se vocês têm, mas vale a pena adquirir, porque ajuda o ministério. E é um livro muito edificante pelas histórias, pelos milagres que Deus tem realizado ali. Eu queria também agradecer o Emanuel e a Poliana pela hospedagem maravilhosa. Gente, queria falar uma coisa para vocês. Vocês não podem morrer sem ficar hospedado na casa da Poliana e da Manuel pelo menos um dia. E dormir também, passar a noite, entendeu? Isso vocês têm que botar como meta de vida, entendeu? Porque senão vocês não vão ter experimentado o melhor da terra. Aviso para vocês. Coloquei vocês na saia justa, tá vendo? Mas é verdade, fui recebida ali com tanto carinho. Eu não conheci o Emanuel, conheci a Poliana, mas estou indo apaixonada com esse casal, feliz de ver o que Deus tem feito na vida deles. Amém. Muito obrigada, viu, gente, pelo carinho, pela forma como Deus tem me tratado aqui nesse meio. Ontem foi uma bênção ali com as mulheres, que mulheres lindas que tem aqui nessa igreja, dedicadas, mulheres de Deus, compromissadas com a obra, que coisa boa. Mas hoje eu queria falar para vocês que eu cheguei aqui hoje com uma semente que Deus me deu para ser plantado aqui nessa noite. Mas você precisa ser um solo fértil, para que essa semente possa crescer e produzir frutos. E a primeira coisa que precisa para essa semente ser poderosa no solo, que é o seu coração, é você realmente aceitar Jesus como seu Salvador. Porque o tempo está se cumprindo, os sinais estão claros diante de nós. Todos os estudiosos da Bíblia claramente falam, o arrebatamento está próximo de acontecer e você precisa de ter Jesus no seu coração, de verdade. Porque esse é o primeiro passo. Senão cada mensagem que você ouvir vai ser uma mensagem de autoajuda, não vai ser uma mensagem de poder. Eu queria orar agora com você. Deus tocou no meu coração para que eu fizesse isso. Eu queria orar para que eu vou fazer uma oração e gostaria que você repetisse comigo. Se você já aceitou Jesus, aceita de novo, que nunca é demais. E se você não aceitou, faça essa oração, porque talvez você até frequente a igreja, mas você nunca com voz audível convidou Jesus para entrar no seu coração. Eu queria começar a nossa noite aqui hoje com isso, porque a coisa mais preciosa que eu poderia trazer para vocês é compartilhar que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é a nossa luz, Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade. E sem Ele nós estamos perdidos, porque Ele é o único caminho que nos leva até o céu. Só que às vezes nós ficamos tão ocupados com tantas coisas que nos preocupam na nossa vida material, no nosso dia a dia, que nós não esquecemos de pensar lá em cima, nas coisas do alto, que é onde nós devemos colocar o nosso pensamento. Então vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos que você repetisse comigo. Se você já aceitou Jesus, repita, não tem problema. E se você não aceitou, repita, recebendo Jesus no seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, eu sei que sou pecador. Não tem nada que eu possa fazer para eu ser salvo.
Mesmo que eu seja uma pessoa boa, honesta, cheia de qualidades, não tem nada que eu possa fazer, porque o que o Senhor pagou na cruz não tem preço, não tem nada que eu possa fazer para pagar. E agora, por isso, Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Eu te convido, Jesus, entra no meu coração, transforma a minha vida, me dê certeza da vida eterna, transforma o meu coração. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor entrou no meu coração, eu sei que o Senhor vai caminhar comigo, eu nunca mais vou estar sozinho, e eu te recebo de verdade, com toda a minha força, com toda a minha alma, para que o Senhor reine absoluto na minha vida. Obrigado, Jesus, porque eu sei que agora eu confessei ao Senhor o desejo de ter o Senhor como meu Salvador, e eu sei que o Senhor está me atendendo, e é em teu nome que eu oro, em nome de Jesus, amém. Onde está Jesus, gente, agora? No coração, amém, glória a Deus. E quando nós declaramos isso aqui no mundo material, há um mover de Deus no mundo espiritual. Ontem nós falamos sobre o mover daqueles ossos secos, né, lá no vale. Então há um mover no mundo espiritual quando nós declaramos isso na terra. Você precisa crer nisso, isso é muito importante, isso é o mais importante para a sua vida. Amém. Eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ter 2 textos que nós vamos meditar nesta noite. O primeiro é em Zacarias, é o penúltimo livro do Velho Testamento, porque não é um livro muito comum, né, que a gente lê muito. Então é o penúltimo livro do Velho Testamento, Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Zacarias 13, 6. E a palavra de Deus diz assim: se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas que me fizeram na casa dos meus amigos. E o outro texto se encontra lá em Lucas capítulo 15, no versículo 8 até o 10. Lucas 15, de 8 a 10. E aí fala sobre a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, queridos? Nós já oramos, não é, aqui hoje, então eu creio que a nossa mensagem já está entregue diante do Senhor. Como nós já aceitamos Jesus, né, nessa noite, que foi o primeiro passo, o segundo passo agora é nós termos sabedoria para vivermos nessa terra. Porque há tantas dificuldades, há tantos desafios que nós passamos, que nós temos que ter uma sabedoria do alto. E nesses 2 textos aqui falam de 2 dificuldades que nós lidamos. E lidar com essas dificuldades com Jesus é uma coisa. Agora, lidar com essas dificuldades sem Jesus é uma coisa difícil, impossível até muitas vezes. O primeiro texto fala de feridas. E o segundo texto fala de perdas.
São duas coisas que nós, os seres humanos, temos muita dificuldade de lidar. Ninguém gosta de perder e ninguém gosta de ser ferido. Perdas e feridas são coisas difíceis demais de nós lidarmos. No primeiro texto, há todo um contexto ali, se você for estudar, está falando sobre um profeta que se arrependeu. É um texto assim, mas eu vou ter a liberdade aqui de fazer uma coisa que as pessoas que ministram a palavra fazem, que é uma segunda interpretação. É quando eu pego aquele texto e faço uma aplicação nas nossas vidas, que é o que vamos fazer aqui agora. Havia ali uma pessoa, e se alguém perguntasse para ela, a orientação é essa: que feridas são essas nas suas mãos? A pessoa ia responder: são as feridas que me fizeram na casa dos meus amigos. E no segundo texto, há uma mulher que perdeu dentro de casa. Duas coisas muito estranhas. Primeiro, que na casa de amigos não é lugar de ser ferido. Amigo, você vai na casa e você é apoiado, você é bem recebido, você é ajudado, não é verdade? Você tem um momento de lazer, de alegria com seus amigos, e nos momentos de dificuldade também estamos com os amigos e eles conosco. Então é muito estranho ser ferido na casa dos amigos. E o outro texto fala sobre uma mulher que perdeu dentro de casa. Olha só, dentro de casa também não é lugar de você perder nada. Dentro de casa você até não sabe onde guardou, mas perder você não perde. Vou pedir para vocês ter paciência comigo, porque eu adoeci antes de vir para cá. Eu achei que eu nem ia chegar até aqui. Mas Deus foi misericordioso, Ele me trouxe e Deus tem sido muito bom, né? Ele faz os milagres dele. Eu fiquei sem voz, cochichando, na véspera de chegar até aqui. E Deus, Ele me abençoou e me trouxe. Então olha só, aquela mulher perdeu dentro de casa, aquele homem foi ferido na casa dos amigos. Olha, a ferida que dói mais é aquela ferida que é feita por pessoas que você não esperava. Aquela pessoa que você confiava. Aquela pessoa que você achava que ela era sua amiga, que ela ia sempre te apoiar. De repente, essa pessoa te causa uma ferida. E além da dor da ferida, ainda tem a dor de quem feriu, da decepção, não é? Da frustração de ter confiado e a pessoa não ter correspondido. De esperar só coisas boas de alguém, e de repente esse alguém, ele faz algo ruim, te prejudica. Eu acho que todo mundo aqui tem uma história para contar. Se a gente for perguntar, de uma decepção nessa área. E às vezes é muito difícil de lidar. E às vezes Deus nos dá um jeito de lidar com a situação que é um desafio para nós. Eu lembro que uma vez uma amiga minha, ela me caluniou. Ela falou de mim uma coisa que não era verdade. E muita gente acreditou. E eu fiquei numa situação muito delicada. E eu fiquei muito magoada. Fiquei muito triste. E ela frequentava a minha igreja. Então eu comecei a perder até o prazer de ir para a igreja. Porque eu chegava lá, aquela mulher estava ali. E ela parecia que não tinha arrependido. Estava tudo normal com ela. E aquilo foi me prejudicando. Eu fui até adoecendo com aquilo. E um dia, Deus falou assim para mim: eu vou te dar uma tarefa. Você vai começar a elogiar essa pessoa. Eu falei: elogiar? Eu não estou vendo nada para elogiar. E Deus falou: é isso que eu vou te pedir. Você vai elogiar. Porque por pior que ela seja, ela tem qualidades. Eu não criei uma pessoa totalmente má. Eu lembro que um dia eu fui tomar meu banho, eu chorava debaixo do chuveiro.
e querendo elogiar aquela pessoa e não via como. E aí, eu comecei a falar assim: Senhor, ela é muito educada, ela é prestativa. E aí eu olhava para cima e falava: você não está acreditando nada do que eu estou falando? Aí Deus falou para mim assim: fala com a sua boca, que a sua boca você tem controle. Eu vou trabalhar seu coração. Aleluia. E aí eu comecei, com lágrimas, a elogiar aquela pessoa. E no outro dia, eu levei uns 30 dias nesse processo. Passados os 30 dias, aquela mulher já não me fazia mal mais. Ela conversava comigo, eu conversava normal. Um dia ela até precisou de mim, eu servi. E ela nunca me pediu perdão. Porque a vida não é justa. Deus é justo, mas a vida não. Às vezes, você fala assim: um dia ele vai me pedir perdão. E às vezes nunca pede. Um dia vai chegar para mim e falar que está arrependido. Nunca arrepende. Há coisas assim que às vezes nós temos que enfrentar. Por isso que precisamos ter Jesus conosco. Porque por nós mesmos nós não temos essa capacidade. E aquele homem, ele mostrava as mãos e falava: eu fui ferido na casa dos amigos. Mas ele não fazia nada a não ser mostrar e reclamar. É o que muitas vezes nós fazemos, não é? E eu creio que ele andava por ali falando: tá vendo essas feridas? Você não vai acreditar quem fez. É uma pessoa. E ele reclamava. Daqui a pouco ele contava aquela história de novo. E ele foi fazendo disso um hábito. Era o que ele respondia. Mas ele não fazia nada para resolver o problema. Ele reclamava. E tem uma grande diferença entre reclamar e clamar. Hoje tem muitas mulheres reclamando. Tem muitos homens reclamando. Mas tem poucas pessoas clamando. Nós precisamos trocar, tirar esse prefixo aí dessa palavra, esse RE aí de reclamar, e começarmos a clamar. Amém. Porque nós precisamos da misericórdia do Senhor para resolver algumas questões internas que nós não damos conta de resolver muitas vezes. Que feridas são essas? Que feridas são essas que nós temos? Às vezes um sonho que não se realizou, uma traição, uma injustiça, uma calúnia, coisas que aconteceram que você não teve controle sobre elas, abuso. Eu tenho pregado em muitas igrejas e tem muito mais gente do que eu gostaria de ver que sofreram abusos na infância e que carregam aquela dor pela vida afora, atrapalhando às vezes o casamento, atrapalhando o relacionamento com as pessoas, tornam pessoas inseguras, pessoas desconfiadas, não confiam em ninguém, pessoas que trazem uma mágoa, que não conseguem perdoar, se culpam às vezes, e nem tem culpa que uma criança ou um adolescente muitas vezes pode fazer contra um adulto que ele confiava, até ele desconfiar que aquilo ali é um abuso, o abuso já aconteceu, e às vezes a pessoa vai levando essa ferida pela vida fora. Mas quando nós temos Jesus no nosso coração, nós passamos por isso com Ele, e Ele transforma. Ele se transforma, tudo se fez novo, não é assim que fala? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E às vezes nós temos dificuldade de lidar com as coisas novas. Nós ficamos presos lá atrás naquelas coisas ruins que aconteceram, e nós temos dificuldade de lidar com a vida no dia a dia, porque nós pensamos e vamos pensando. Até a psicologia fala uma coisa que Jesus já falava há muito tempo, e que a psicologia descobriu não tem muito tempo. A psicologia fala que acontece uma coisa com você, você começa a pensar sobre aquilo. E principalmente as mulheres pensam, né, gente? Mulher pensa demais, não pensa, gente? Mulher é mais preocupada, mas os homens pensam também. Esse pensamento que está na sua cabeça, ele vai criar em você um sentimento. Então, dependendo do que você está pensando, você vai ter sentimentos. Se você está pensando coisa ruim, você vai ter sentimento de raiva, sentimento de revolta, de rejeição. E aí, esse sentimento, ele vai influenciar no seu comportamento. Então, você pensa,
Você sente e você comporta de acordo com aquilo que você está sentindo. Por isso que a palavra de Deus fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E há feridas, e aqui fala sobre as perdas também. As perdas causam feridas. Às vezes você perdeu, vamos falar daqui a pouco, e aquilo te fere também, aquela perda te fere. São os lutos que nós temos que lidar. E luto nem sempre é só por morte de alguém. Luto é por perda de algo que é importante na sua vida e que você tem que lidar, não ter mais aquilo com você. Quem vem para os Estados Unidos passa um momento de luto, que perdeu o convívio no país, lá no Brasil, convívio com a família, é um luto. A pessoa que se aposenta, ela também tem um luto, porque ela não tem mais aquelas atividades que ela tinha. Se ela não tiver bem resolvida, ela se sente inútil, começa a ter depressão. Os pais que os filhos vão saindo de casa passam por um luto. Da convivência com os filhos é uma coisa diferente. E há lutos que são por perdas mesmo de pessoas queridas e que a gente não consegue enterrar essas pessoas. E nós, às vezes, precisamos de um tratamento quase que de choque do Senhor para que a gente possa lidar com isso. Ontem eu compartilhei com vocês um momento que eu passei de dificuldade e que Deus tratou comigo de uma forma especial. Eu vou contar de novo, porque nem todo mundo estava aqui ontem. A Andréia já está até enjoada, né, Andréia? De tanto escutar essa história, porque ela já me acompanhou várias vezes, né? Desde tanto, mas é uma coisa assim muito difícil. Eu venho de uma família muito pequenininha. Era meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, pronto. Aí perdemos o pai. Ficou minha mãe, nós duas. Casamos, os filhos pequenininhos, mas aquela mãe presente, uma mulher super habilidosa, sabia fazer tudo que você pudesse imaginar. Muito amorosa, muito presente na nossa vida, aquela que aconselhava, que ensinava a palavra de Deus, aquela mulher de valor, mulher de Deus. Ela morava em Vitória e eu morava em Valadares. E um dia, à noite, eu recebi um telefonema dizendo que a minha mãe tinha morrido atropelada por um ônibus. Aquilo ali, eu fiquei assim, sem chão. Até pela tragédia, né, que foi. E aí, eu fui para Vitória. E lá, eu participei do sepultamento, eu participei do velório, eu participei de tudo. E fui lá e vi a minha mãe ser sepultada, mas no meu coração eu não conseguia sepultar a minha mãe. Não conseguia. Eu tinha um apego à memória dela, de quando ela era viva, do meu convívio tão íntimo, tão bom com ela, que eu me recusava a sepultar a minha mãe. E aí, para mantê-la viva, eu comecei a usar as roupas dela, que ela tinha o mesmo corpo que eu. Eu comecei a espalhar fotos dela pela minha casa. Eu comecei a ficar assistindo horas e horas os vídeos que eu tinha dela. E minha vida ficou muito esquisita mesmo. Eu adoeci. Eu fiquei 2 anos nessa paranoia. Ela tinha o mesmo corpo do mesmo tamanho que meu. Eu dormia com as camisolas dela. Olha que loucura, que coisa estranha. E aí, o tempo foi passando, meu marido com muita paciência comigo, porque tem que ter, né, numa situação dessa. E aí um dia, eu tinha uma vizinha que morava em frente ao meu apartamento, e essa mulher, ela era assim muito... Eu brincava com ela, falava, minha filha, você é zen noção das coisas, eu brincava com ela. Porque ela era aquela pessoa, ela tinha sido hippie no passado, ela tinha até fumado maconha, ela era toda assim... Mas apesar de nós, ela fazia meditação daquela que fica fazendo assim, sabe? Meditação transcendental. Era uma coisa bem diferente. Mas apesar da diferença, Deus me deu um amor tão grande por aquela mulher e dela por mim, que nós éramos como irmãs. A gente não concordava em nada dos valores da vida espiritual. Eu falava de Jesus para ela, ih, Maria, você complica demais, minha filha, que isso, tem nada disso não. Eu falava, meu Deus do céu, e ela não se convencia mesmo. E ela tinha um filho muito levado, esse menino fazia gesto obsceno para ela dentro do elevador, cheio de gente,
Eu falava, minha filha, corrige esse menino. Ela falava, ele está se expressando, Maria. Criança espontânea. E ele tá, eu não posso podar a personalidade dessa criança. Ele pode até ter um trauma. Eu falei, olha, os meus não expressam desse jeito, não. Só os seus. Não tem ninguém traumatizado lá em casa. Você é corrigido. Ela, você é muito rígida. E o menino aprontava no prédio. E aí um dia, eu estava na minha casa, ela me gritou, Marli, vem aqui correndo. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu? E saí correndo. Cheguei lá, ela tinha feito algo que ela sempre fazia, que ela gostava de fazer. Ela botou 2 cadeiras assim perto da janela e falou, eu te chamei, eu te convidei aqui agora para a gente sentar, Marli, e de uma forma reverente assistir o pôr do sol. Ela tinha essas manias da natureza, sabe, essas coisas. Eu falei, eu estava corrigindo prova, eu era professora, eu estava cheia de prova para corrigir. Eu falei, mas eu estou cheia de trabalho. Ela, não, você vai parar, tem hora que tem que parar. E o sol, e não sei o que, parecia que ela, quase que fosse um Deus para ela. Eu peguei, sentei ali com ela, falei, meu Deus, eu cheio de serviço, vou ficar agora vendo o pôr do sol com essa criatura, mas tudo bem. Aí sentei lá e fiquei assistindo o pôr do sol. E ela começou a descrever, olha a cor do céu, olha a brisa balançando aquela árvore, olha isso. E ela falava tanta coisa, falei, dá para escrever um livro, né, de tanta coisa que ela estava vendo. Eu não estava vendo nada, só estava vendo o sol escondendo atrás do morro, e doido para ele esconder depressa, porque eu tinha mil coisas para fazer em casa. E aí, ali naquela coisa ali com ela, ela deu uma suspirada, que ela fazia muito isso, e falou assim, ai Marli, essa cena tá tão real, que eu tô sentindo até um cheiro assim de mato queimado. Eu falei, esse cheiro tá muito real pro meu gosto. Eu saí correndo, era o meu filho e o dela botando fogo no tapete da vizinha, da porta. A vizinha saiu lá de dentro, querendo bater em nós duas, e com razão, falando um monte de coisa. E eu fiquei muito envergonhada, passei a mão no meu filho e falei, vou levar para casa para dar um corretivo, porque o negócio tinha sido sério. E aí quando eu cheguei em casa, daí a pouco chega ela. Eu estou contando essa história porque Deus usou esta mulher para me curar, porque Ele usa quem Ele quer. E aí ela entrou na minha casa e falou assim, Marli, esse monte de foto da sua mãe, você com a roupa da sua mãe, e eu uma doida mesmo, andando pra lá e pra cá com a roupa da minha mãe. Ela falou, você com essa roupa da sua mãe, esse monte de foto, essa televisão aqui já fica ligada nos vídeos pra você ficar assistindo. Marli, deixa eu te falar uma coisa, a sua mãe, do jeito que você tá pensando nela, ela não existe mais não, minha filha. A sua mãe, ela tá em outra dimensão, virou até o olho assim, porque ela acreditava num trem muito esquisito. Eu não sei que dimensão que ela pensou, mas não era coisa muito legal não, porque me deu até um arrepio assim. E aí Deus naquela hora falou pra mim assim, tá mesmo, tá na minha dimensão. E eu tô usando uma mulher que não me conhece, para falar com você que me conhece, para você ver como que você está sem sabedoria. É como se Deus falasse assim para mim, olha aqui minha filha, já deu, chega de palhaçada, entendeu? Chega, já parou. E naquela hora ali, aquilo falou tão forte no meu coração, que eu pude, é como se fosse Paulo, Deus tirou as escamas dos meus olhos. E eu comecei a ver a situação ridícula que eu estava nela, sem sentido. E naquela hora eu fiquei tão envergonhada, eu falei, Senhor, me perdoa. Uma mulher que não te conhece está tendo mais sabedoria do que eu que te conheço. E aquela hora ali, eu fui guardando, naquele mesmo dia, fui guardando as roupas, que eu não doava as roupas. Eu comecei a doar as roupas, e doei até as camisolas, que eu gostava de dormir. Eu até brinco com meu marido, falo, nossa, agora Jesus me libertou. Mas eu acho que você achava até que estava dormindo com a sogra morta, porque eu dormindo com as camisolas. E aí, naquela hora, Deus falou no meu coração, e eu fui doando as roupas, fui tirando aqueles vídeos e guardando, e Deus me libertou. Naquele dia, eu pude sepultar minha mãe com paz no meu coração. Sempre que Deus toca no meu coração, para que eu fale essa minha experiência, eu sinto assim que Deus está dizendo que agora, aqui por exemplo, há pessoas que precisam sepultar algo que já morreu no passado. Eu vejo mulheres às vezes, ou homens, né, que lidaram com a traição. A pessoa às vezes já se retratou, já não faz mais aquilo, mas a pessoa não consegue parar de pensar nisso, lidar.
E aquilo ali é um entrave na vida, ou então outras situações, mágoas, né? Às vezes uma jovem ia casar, de repente o cara amarelou, né? Não casou nada, e a pessoa ficou frustrada. Às vezes gostaria de realizar alguma coisa, um curso, realizar um sonho, não foi possível. E às vezes por morte mesmo, de um ente querido. Deus às vezes já passou o atestado de óbito e você não consegue sepultar. Então, meu querido, minha querida, você que está aqui nessa noite, se você tem algo que te perturba, mas que já passou, sepulta. Hoje é dia de você enterrar os mortos, que já não existem mais em termos humanos aqui, né? Na nossa vida, aqui na terra, não existem mais, mas e você continua agarrado, às vezes, nessas coisas, que muitas vezes são perdas diferentes, feridas, né, que você tem no coração por isso, porque você precisa sepultar algo que já morreu. Que Deus possa estar falando no seu coração, que você possa sair daqui leve, aliviado, de coisas que você está deixando agora aos pés de Jesus. Amém. Que é a coisa que você tem que chegar e entregar, e às vezes é difícil entregar, você não quer entregar, porque aquilo faz tão parte da sua vida, que você acha que não consegue mais viver sem aquelas lembranças, sem aquela situação, mas o Senhor quer te libertar. Amém. Nessa noite. Às vezes há feridas que também nós fazemos nos outros, e nem nos damos conta, às vezes. Eu estava atendendo, conversando com um casal, nesses dias atrás, e o casal querendo separar, e como estão separando mesmo. E o que eu vejo ali foram feridas, que foram fazendo um no outro. Anos e anos, fazendo ferida. Chegou no ponto que aquele homem falou, chega, não quero mais, eu cansei. E agora, essa mulher quer restaurar o casamento, e ele fala, não. Só que ele feriu também. Ele não vê isso, que ele também feriu. Mas ali foram feridas, e às vezes nós ferimos as pessoas. Às vezes nós ferimos a nós mesmos. Quando nós guardamos essas coisas ruins no coração, quando nós não cuidamos de nós, quando fazemos escolhas erradas, aí vem as consequências sobre nós, de escolhas erradas que fizemos, são feridas que nós fazemos em nós mesmos, e que nessa noite o Senhor quer curar. Ao bálsamo de Gileade, que o Senhor quer fazer cair do céu sobre cada pessoa aqui nessa noite, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja um caminhar diferente na presença do Senhor, para que você seja fortalecido, para de mancar e andar firme na presença do Senhor. O segundo texto fala sobre perdas. Esse capítulo 15 de Lucas é um capítulo que fala sobre 3 perdas. A primeira é a ovelha perdida. Em 100, perdeu uma e foi recuperada. Depois fala sobre, tem a parábola também do filho pródigo. Eram 2, perdeu um e um foi recuperado. E antes de nós entrarmos aqui na dracma, Jesus também, Pai, Deus, tinha um filho único, e ele entregou por amor a nós, e com a morte dele milhares estão sendo recuperados. Aleluia. Aqui na dracma perdida eram 10, uma se perdeu e foi recuperada. Então hoje o Senhor está nos mostrando que o Senhor recupera em nós. Se aquilo que nós perdemos não pode mais ser encontrado, Ele nos faz de alguma forma sermos felizes com outras coisas que o Senhor vai nos dando. Amém. Essa mulher aqui da dracma perdida, ela tinha 10 dracmas, 10 moedas, que para ela eram muito valiosas. E a primeira coisa que a gente nota aqui é que aquela mulher perdeu algo, e perdeu dentro de casa. Ela não perdeu em outro lugar. Ela não foi assaltada, ela não saiu na rua e perdeu na rua, não entrou ninguém na casa dela e roubou.
Simplesmente ela perdeu dentro de casa, sem sair de casa ela perdeu. E se nós formos ver, há muitas perdas dentro das nossas casas, se nós não prestarmos atenção, porque aquela mulher nos ensina uma coisa, ela conferia as dracmas. Ela não deixava lá e nunca conferia. Se ela não conferisse, vamos dizer, sumiu uma, depois sumia duas, três. Quando ela fosse ver, ela não sabia mais onde estava dracma nenhuma. E ela conferia, ela era uma mulher atenta. Isso é uma coisa para que nós aprendamos aqui, que essa mulher nos ensina, homens e mulheres. Apesar do exemplo ser uma mulher, mas poderia ser um homem também. E quando tem essas parábolas, as pessoas geralmente não têm nome, um certo homem, uma certa mulher. É para que todos nós possamos nos identificar com essa pessoa. Então esta mulher conferia, ela era atenta, ela tinha tipo um radarzinho assim, que ela prestava atenção no que estava acontecendo na sua casa. Nós hoje precisamos de pais, de mães, que confiram dentro da sua casa se está tudo ali. O que está faltando? O que está diferente? É o marido que olha para a esposa e vê que ela está entristecida. O que está perdendo ali? A alegria dessa mulher. O que está havendo? Uma mulher que olha para o homem e ele de repente está mais irritado, né? Está mais assim, insatisfeito. O que está perdendo? É você que olha para o seu filho e vê o filho saindo da presença do Senhor, mudando de amigos, andando com meninos ou meninas que não tem nada a ver com os princípios de Deus. O que está acontecendo? Porque sabe como é que é o nome do problema sem solução? É problema acumulado. É quando vai formando uma camada em cima da outra, da outra, da outra. Quando você vê, não tem mais jeito de resolver. Nenhum problema, geralmente, eles não acontecem de uma hora para outra. É hoje uma coisinha, amanhã outra coisinha, depois mais uma coisa. E quando você vê, virou um problemão que você não tem mais por onde começar para resolver. Então nós precisamos de mulheres, de homens, precisamos de jovens, né? Eu não estou falando aqui só para quem é casado, estou falando para quem é solteiro, para quem é viúvo ou divorciado. Para todos nós. Nós precisamos ver o que está sendo perdido. Até em nós mesmos. Você não está com apetite na palavra de Deus, não está orando. O que está perdendo na sua vida? Aquela mulher conferia, era uma mulher sábia. Ela não largava as coisas para lá. Ela conferia, porque ela tinha essa coisa de cuidar do que era dela. Até teve isso que nós sabemos. Como que ela não sabia onde estava a dracma? Pode acontecer. Agora, acontecer e você falar, perdeu, o que eu posso fazer? Nada. Mas não foi o que ela fez. Perdeu? Então eu vou fazer algo. O que fez? Atitude. Nós precisamos de ser servos de Deus com atitude. Que não fiquemos intimidados, parados diante da dificuldade. Porque você quer resultado diferente, você precisa de ter atitude diferente. Aleluia. E aquela mulher, então, ela começou a procurar. E há pessoas que elas não se conformam com as perdas e se perdem junto. Lá em Valadares tinha uma amiga nossa que ela perdeu o marido por morte. E aquela mulher morreu junto. E eu fui visitar aquela mulher, ela me falou assim, serva de Deus. Ela falou, Marli, eu não quero mais viver. Eu estou aqui enquanto Deus me manter na terra. Mas eu quero morrer. Eu falei, minha filha, seu marido está no túmulo e você entrou no túmulo junto com ele. E Jesus hoje está falando com você igual falou para o Lázaro, minha filha, vem para fora. Sai desse túmulo. E aquela mulher, ela foi entristecendo e realmente ela teve um ataque cardíaco e morreu assim repentinamente, ainda nova. Porque ela decidiu morrer. Muitas vezes nós perdemos dentro de casa porque nós não damos importância ao que temos dentro de casa. Eu vejo pessoas que às vezes quando vem a visita na casa, é a melhor sobremesa, é a melhor toalha de mesa, é o melhor talher, né, melhor comida, mas o dia a dia para a família é o basiquinho mesmo, nunca tem nada de diferente. Hoje eu estava compartilhando com a Andréia, com a Poliana, a minha filha, que hoje é até mãe, já é adulta, mas ela me ensinou uma vez, quando ela tinha 4 anos de idade, que eu estava fazendo errado.
Porque na minha casa nunca tinha tido assim café da manhã arrumado. Porque cada um vai para a escola, não sei o que, mas não era desculpa, porque tinha um sábado, domingo, nem nesses dias tinha. Era aquela coisa rapidinha, não servia a mesa do café. E aí, um dia meu marido falou assim: Marli, vai chegar um homem muito importante aqui em Valadares, e eu convidei para ele tomar o café da manhã com a gente no sábado. E ele, era uma sexta-feira, ele falou: amanhã ele vem. E meu marido é muito educado, então ele falou só assim, me deu uma dica, né? Aqui, vê se você prepara o café, ou seja, você nunca faz, né? Então vê se você faz amanhã. E aí, eu falei, não, eu entendi o recado, qual que é aquele programa, captei a vossa mensagem. Falei, olha, eu vou fazer um negócio aqui tão chique, que o Otair vai ficar assim, surpreso, e eu quero que o homem que vem pense que é assim todo dia, que aliás, hoje é até rotina aqui, sabe? Que o negócio aqui no dia a dia é até melhor. Eu nem comprei nada em padaria, fui fazendo pãozinho, doce, e bolo, e comprei tudo quanto era fruta, e coisas finas, e suco, e chá. Parecia que vinha um batalhão, nem parecia que era um homem só. E eu fui lá, peguei uma toalha da época do casamento, que a gente costuma guardar, né? Parecia que ia quebrar a toalha, de tão engomada que eu fiz. Comprei aquele negócio de passar roupa, e coloquei, aquilo ficou engomada, eu botei lá na mesa. Eu tinha um talher, uns talheres que meus meninos chamavam de a coisa, porque nunca usava o talher. Aí eles falavam assim, quando eu, uma vez ou outra, quando eu usava, eram uns talheres muito bonitos, eles falavam assim, ih, tem uma coisa na mesa. E aí ficou sendo a coisa, por eles me debochavam, porque eu quase nunca usava. Botei a coisa na mesa, arrumei tudo. E aí chegou de manhã, aquele homem foi chegando lá em casa, eu me arrumei toda e fiquei essa mulher perfeita, dona de casa maravilhosa, andando para lá e para cá, na maior educação, e servindo aquele homem e tudo. E aí, não que eu estou ali, né, desempenhando o meu papel de rotina, né, que eu queria que o homem pensasse assim. Aí levanta minha filha de 4 anos, ela tinha os cabelinhos crespinhos, tudo levantadinho, com a camisolinha, veio, chegou na sala e ela parou assim. Eu falei assim, ela virou para mim, ela parou e falou assim, que isso? Aí eu falei, nossa, vai me entregar. Eu falei assim, Viviane, aqui minha filha, senta aqui, vamos tomar um café. E ela falava muito, eu falei, vou encher a boca dessa menina de pão, de biscoito, que aí ela não vai ter tempo de falar. Eu falei, senta aqui minha filha, para você comer com o tio, amigo do seu pai. Aí ela sentou e virou para ele e falou assim, ô tio, você não fica pensando que você é assim todo dia, não? Porque tem dia que a gente procura aqui um pedaço de pão para comer nessa casa e não acha. Isso aqui é a maior pobreza. E saiu da mesa, nem quis tomar um café, não. Foi embora. Aí eu falei, vai minha filha, vai pro quarto, que depois nós vamos conversar. Aí eu falei assim, que eu fiquei ali igual uma mãe. Essa mãe assim, doente, internada na UTI, sem esperança de recuperação. Então eu fiquei assim no chão. Falei, meu Deus do céu. Mas naquele dia, depois eu fui pensar, falei, gente, é porque eu nunca fiz nada para minha família. Falei, não, sexta-feira agora vai ser o dia da minha família. Aí toda sexta-feira eu comecei a fazer. No primeiro dia eu fiz aquele almoço maravilhoso, botei tudo lá bonito de novo. Aí chegou meu filho da escola e falou, quem vem aqui? Falei, ninguém vem não. Vem você, senta, come, cala a boca, não fala nada não. Eu vou dar um dever de casa para vocês, viu? Para vocês fazerem algo de especial para a família. Na minha casa era sexta-feira. Então você elege um dia, né, em que vocês façam algo de especial um para o outro, porque é difícil quando nós não prestamos atenção nisso. A rotina vai caindo. Aí é bom quando convido o pastor para almoçar, né, pastor? Porque aí tem sobremesa, né? Tem tudo bonitinho. Mas aquela mulher nos ensina isso, ela era atenta, ela me ensinou, né, porque eu não estava atenta. E ela ensinou que a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo dentro da casa. Muitos problemas, divórcio, filhos que se separam do convívio familiar, assim por nada, ou filhos que abandonam a fé, porque desde o iniciozinho não foi trabalhado naquela criança as coisas importantes da palavra.
E aí eles foram afastando. Nós precisamos prestar atenção nessas mudanças, nesses detalhes. E aquela mulher, ela teve uma atitude. O que ela fez? A primeira coisa que ela fez, acendeu a candeia. Ela não procurou no escuro. Às vezes você não está achando a solução para o que você está precisando, você está procurando no escuro. E nós precisamos lançar a luz do Espírito Santo de Deus sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos desafios. Porque às vezes nós estamos procurando no escuro, sem buscar o Senhor. Vamos buscar depois que a coisa já degringolou toda. Mas não buscamos no dia a dia. Aquela mulher acendeu a candeia. A candeia era como uma lamparina, alguma coisa assim, de antigamente, porque não tinha luz elétrica, que eles colocavam azeite, né, para acender o fogo do pavio daquela lamparina. Então ela acendeu e ela iluminou a casa. E quando a gente lança a luz do Espírito Santo nas nossas casas, nós começamos a ver que há necessidade de mudança, de retirar coisas que estão ali entulhadas, ou sujeiras, né, coisas que estão atrapalhando o agir de Deus na nossa casa. E aquela mulher, ela promoveu ali uma limpeza profunda na sua casa. A palavra de Deus diz que ela varreu. E ela procurou diligentemente, ou seja, com persistência, sem parar, com capricho. Ela iluminou a casa e foi vendo que quando lançou luz, ela começou a ver que havia coisas para ela limpar daquela casa. O que você precisa retirar da sua casa? O que é? Hábitos que às vezes precisam ser mudados. Eu tenho lidado com muitos casais e tenho visto que a pornografia tem entrado nas casas e se tornado um vício para algumas pessoas, com dificuldade de sair dessa situação que é uma armadilha do inimigo. E você traz para dentro da sua casa uma situação dessa, imundície, sujeira, coisas que estão trazendo maldição para sua casa, que não pode estar onde estão os seus familiares, onde estão seus filhos. São coisas que não combinam naquele ambiente. E eu já atendi servos do Senhor, ativos nas igrejas, e com problemas com pornografia. Antigamente as pessoas tinham que sair das suas casas e irem nos prostíbulos. Hoje o prostíbulo entra dentro da sua casa, se você deixar. Aí tem gente que fala, às vezes tem paqueras na internet, pessoas casadas. Aí vai falar, não, mas foi só virtual. Virtual eu acho que é até quase que mais sério, que é pecado com hora marcada. Porque às vezes encontrou uma pessoa, como diz o outro, rolou o clima. Aí me segurei quando eu vi, né, trair a minha esposa ou meu esposo. Mas o virtual, você marca a hora para sentar na frente do computador e você ali se prostituir. A nossa casa precisa ser um lugar santo, precisa passar essa vassoura, né, sob a luz do Espírito Santo e tirar hábitos, tirar traços de temperamento que estão atrapalhando a sua vida com seus queridos, diferenças que estão irritando, não é? Há pessoas que elas são mais visuais, são mais detalhistas. O outro é mais auditivo, mais prático, não tem paciência com muito detalhe. Aí começa a achar porque o outro está errado. Não está errado, é só diferente. Tem coisa que tem que mudar mesmo. Tem coisas que são só diferenças de personalidade. Há pessoas que são mais sinestésicas, mais sensíveis. Não é que você tem que tocar, conversar, ofende mais facilmente que outras. E há aquelas pessoas que são... que a neurolinguística chama de digital interno, como se tivesse um interruptor dentro da cabeça que liga e desliga. Você está conversando com a pessoa, de repente ela desliga, ela está te olhando, mas viajou, não está ali. E aí quando ela volta da viagem, ela está presa no que ela ouviu antes de viajar. Então às vezes comenta uns negócios que não tem mais nada a ver, paga uns bicos, né? Como a minha amiga que falou que ela tinha esse problema de dar uma desligada. E ela estava conversando com uma amiga
E de repente, ela viajou. Ela viajou, a mulher falando, e ela não estava escutando nada, pensando em outra coisa. Mas de repente, como acontece com essas pessoas, ela olhou para aquela mulher e fixou num negócio. E o que ela fixou é que ela notou assim que a mulher tinha um bigodinho. Aí ela ficou olhando para aquela mulher e pensando. Aí ela não escutava também o que a mulher estava falando, pensando: nossa, será que ela não vê nosso bigodinho? Hoje tem laser, tem tanta coisa. Por que ela não tira isso? Ela ia ficar tão melhor. E ela só pensando, bigodinho, pensando. Aí dizia que ficou olhando para aquela mulher. Ela começou assim até a viajar no bigodinho da mulher. Porque ela disse que a mulher ia mastigando o biscoitinho. E ela começou até a fazer assim pra cima, pra baixo, o bigodinho da mulher. A mulher achou esquisito e achou que ela estava querendo um biscoito. Aí virou e falou assim: você quer um biscoito? Você quer um? Ela falou assim: ah, eu quero, mas eu vou pegar só um bigodinho. São diferenças, não é? Às vezes a pessoa que é visual, ela vê tudo. O outro que é auditivo, ele não vê nada, ele só quer saber o que está falando e fala depressa, que eu não quero perder tempo, aquela pessoa apressadinha. E aí o outro que é todo visual, né? A mulher se arrumou, botou um brinco, aí o namorado ou o marido nem vê, porque ele não vê mesmo. Aí ele também não vai mais me arrumar não, porque nem nota. Mas não é que não nota, ele não vê mesmo, ele não tem esse dom de ficar vendo. Ou então a pessoa, né, desligada, nossa, passou a data do casamento, passou isso, esqueceu de pagar a conta, pagou com juro, mas são pessoas que precisam de ajuda com uma agenda, porque senão você vai ficar sempre ofendido, que não lembrou disso, não lembrou daquilo. Tem que fazer como eu faço com minha irmã, que ela esquece tudo quanto é data. E aí quando chega meu aniversário, geralmente ela esquece. Aí eu falo assim, espera, quando vai dando 10 horas da noite do dia do meu aniversário, aí eu ligo para ela e falo: aqui ó, ainda não deu meia-noite, eu estou esperando os meus parabéns, que não chegaram aqui até agora. Aí ela fala assim: oh meu Deus, eu esqueci meus parabéns. Eu falei: não senhora, você acha que eu vou usar meus créditos do meu celular para você me dar os parabéns? Não senhora, eu vou desligar e você vai me ligar com seus créditos, entendeu? Para me dar os parabéns. Aí ela me liga, aí quando eu toco o telefone eu ligo: oi, tudo bem? Ela: meus parabéns. Eu falo: nossa, você lembrou, que maravilha. Eu nem acredito, eu já estava aqui até preocupada. Ela fala: Marli, você parece que é doida. Eu falei assim: eu prefiro ser doida do que amanhã amanhecer emburrada, porque você esqueceu. Então é melhor você dar uma lembradinha. A minha filha saiu de casa, só tinha homem na casa, ninguém lembrava de nada. Eu ficava 15 dias antes: ô gente, aqui ó, falta 15 dias para o meu aniversário, eu não estou vendo nenhum movimento, vocês não vão fazer nada não? Vai ter alguma surpresa, alguma coisa, porque eu não estou vendo nada, ninguém me perguntou o que eu quero ganhar. Aí, ô gente, aqui uma semana, 3 dias, aí meu filho: mãe, desse jeito ninguém esquece. Eu falei: mas é esse meu objetivo? É para não esquecer. Então eu nunca precisei de ficar emburrada porque esquecia. Há pessoas que são esquecidas e nós precisamos de ensinar. A pessoa compra uma agenda. Olha aí, meu filho, a agenda, para ver que dia que é hoje. Era o aniversário de casamento, né? Alguma coisa assim. Precisamos aprender a lidar com as diferenças, para que não haja perdas dentro de casa. Porque há coisas que são defeitos mesmo, são erros. Por exemplo, adultério. Então, um casamento, uma família em que não há verdade entre pais e filhos, filhos e pais, uma esposa e esposa, uma casa assim, não vai funcionar mesmo, precisa de mudar. Mas há outras coisas que são apenas diferenças e que nós temos dificuldade de mudar. Eu atendi muitos casais, e tenho atendido. Poucos foram aqueles que eram motivos sérios de separação. A maioria era dificuldade de conviver com as diferenças de temperamento. Por isso precisamos ser com essa mulher. Procurar é a forma também de como vamos resolver a situação. E aquela mulher procurou e fala que ela procurou até encontrar. Então sabe como que é a sua procura? Para a bênção que você está precisando? Até quando você deve orar? Você tem que orar até receber. Mais uma barriga. Obrigada.
Você tem que procurar até receber. Tem que orar até que Deus te atenda. Porque às vezes nesse caminhar, Ele está te ensinando um tanto de coisa. Aquela mulher procurou até encontrar. E encontrou. E quando ela encontrou, ela fez um culto de ação de graças. Ela convocou as vizinhas, as amigas, e foi dar o testemunho dela. E muitas vezes, nós não testemunhamos do que Deus faz na nossa vida. Nós recebemos e ficamos quietas. Nós não precisamos de pregar, ter o microfone na mão. Se a gente contar para as pessoas o que Deus tem feito nas nossas vidas, você já está pregando e muito bem. Porque senão você fala, nossa, eu consegui um emprego. Aí a pessoa fala, nossa, eu teve sorte. Se você quer compartilhar Jesus com aquela pessoa, o que você fala? Não foi sorte, eu fui abençoada. Eu estava orando sobre isso e Deus me respondeu. Então você tem uma palavra de testemunho. Glória a Deus. E às vezes nós deixamos passar batido esses comentários, essas opiniões. Nós precisamos te falar o que Deus tem feito. Amém. E há milagres. E hoje, Deus, nós podemos ser testemunhos de milagres. Como eu estava contando aqui, vou contar para encerrar. Meu marido teve câncer e deu uma complicação. Ele teve embolia pulmonar e ele quase morreu. E depois que ele voltou para casa, ele começou a ter um sangramento que fazia transfusão de sangue, fazia tudo e não resolvia. Até que o médico falou que nós tínhamos que voltar para Belo Horizonte com ele. E quando esse dia eu meio desesperada, saindo para ir para lá para o médico, ele falou, vem aqui que eu vou olhar conforme for daqui mesmo. Eu ponho ele no avião, vocês já vão, porque ele está grave. E quando eu estava chegando perto da porta para sair, a campainha tocou. E entrou minha irmã, que é pastora da Assembleia de Deus em Vitória, com uma mulher muito simples, que é empregada dela há 20 anos. Uma mulher analfabeta, mas que conhece tanto da palavra de Deus, tem tanto poder na oração, que você não faz ideia. Mas não fala quase uma palavra de português correndo. E aquela mulher entrou, e quando ela me viu assim, meio daquele desespero saindo, ela me parou assim, literalmente, falou, Marli, você está com medo de quê? Cadê a sua fé? Falou, olha, Deus me mandou aqui para orar pelo seu marido. E virou para o meu marido, e meu marido é médico. Ela virou para o meu marido e falou assim, doutor Otaí, eu sei que o senhor é médico, o senhor é um pesquisador, o senhor é médico, mas eu queria te perguntar uma coisa, o senhor acredita em milagres? Ele falou, acredito. Aí ela falou assim, então o senhor vai ver um agora. Aleluia. E começou a ungir ali meu marido, e foi orando sobre ele, repreendendo aquele sangramento, e foi orando, 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 e aí depois ela virou para ele e falou assim, doutor Otaí, o senhor nunca mais vai sangrar. E nós fomos para o médico. Quando ele chegou lá, fez exames 3 vezes, porque os médicos não acreditavam. E deu que não tinha nem presença de sangramento, de hemácias, nada nele, no material que colheram para o exame. Porque o Senhor tinha curado instantaneamente. Assim, eu vi aquele milagre acontecer assim, debaixo dos meus olhos. Esse é o Deus que nós confiamos. Esse é o Deus que faz milagres ainda hoje. E nós precisamos ser portadores de milagres. Nós temos que ser pessoas que quando falamos, o inimigo bate em retirada. Amém. Nós somos pessoas que quando nós falamos, vidas se rendem a Deus. Amém. Nós temos que ser pessoas que quando nós abrimos a boca, nós ministramos palavras de esperança para as pessoas. Mas se você não tem, como que você vai ministrar? Você precisa se deixar mergulhar na palavra, no conhecimento do Senhor. Amém. A palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos ter uma vida diária de intimidade com o Senhor, para que sejamos portadores de milagres. E possamos ajudar pessoas que estão passando pela mesma dificuldade e perderam a esperança. É isso que o Senhor espera de nós. Queridos, o Senhor me trouxe até aqui para te falar sobre isso. Como você tem lidado com suas perdas, com suas feridas,
Qual tem sido a sua atitude? Você tem ficado parado, né, acabado, depressivo diante das situações, ou você está se levantando e tomando uma atitude? Ou você vai ficar como aquele homem que só mostrava as feridas e contava a história de derrota? Ele não tinha uma história de vitória para contar. E você precisa de ter. Se você está afinado com o Senhor, se eu perguntar, ontem aconteceu alguma coisa que você sentiu a presença de Deus te fazendo algo, você tem que ter uma história para contar. Amém. Não é só assim, quando eu converti, muitos anos atrás, tem que ser recente. Amém. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eu gostaria de orar com você. Mas eu gostaria, enquanto os nossos queridos do louvor vão cantar uma música aqui para nós, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Você sentisse verdadeiramente a presença de Deus na sua vida agora. Deus está nesse ambiente, o Espírito Santo de Deus está pairando aqui. E Ele quer te tocar nessa noite, de uma forma especial. E eu quero orar com você. Enquanto Ele está tocando ali o instrumento, os nossos levitas, né, estão aqui, eu gostaria que você viesse até aqui à frente. Se você hoje quer entregar, se você quer uma vitória na sua vida, você quer que algo mude, você quer começar uma caminhada de esperança, de confiança no Senhor, você quer lidar melhor com as suas perdas, com as suas feridas, eu queria te convidar para você vir aqui à frente. Eu quero te dar um abraço, te conhecer de pertinho e orar com você.